Bom, espero que vocês tenham gostado das apresentações. O que nós vimos é um dos principais compositores de jazz, que é o Charles Mingus, no auge da carreira dele, na melhor fase da carreira dele. Para falar desse homem que é conhecido como The Angry Man of Jazz, o homem zangado, o homem irritado do jazz, a gente tem que entender também o contexto cultural de onde ele veio, compreender a visão de mundo desse homem e entender aquela complicação da segregação racial que acontecia nos Estados Unidos e onde os negros estavam lutando para ter mais direitos civis, né? Bom, o Charles Mingus, ele dá para dizer que ele era uma esponja, né? Se vocês foram percebendo na música, ele ia pegando elementos de vários gêneros musicais e vários estilos, né? Então ali a gente ouve um tanto de blues, um tanto de, no final agora tinha de piano do Harlem Stride, tinha do swing, do hard bop, do avant-garde, quer dizer, ele ia misturando tudo porque a vida dele foi uma mistura toda geneticamente. Ele era de uma miscigenação muito confusa. Vou dizer, ele era assim, o avô materno era um britânico, era um chinês britânico nascido em Hong Kong. A avó materna era negra. O avô paterno era um negro que tinha sido escravizado e ele então engravidou uma sueca que era filha do dono da lavoura onde ele trabalhava, que era alemão. E aí então ele tem essa mistura racial toda e aí conta que nos ascendentes mais, nas linhagens anteriores, ainda tinha sangue de nativos americanos. Então, quer dizer, Charles Mingus é uma miscelânea toda, e isso ele foi passando também para a música dele, pegando um pouco daqui, um pouco dali, porque Charles Mingus não foi o primeiro a trazer o contrabaixo para frente da orquestra. Isso, sendo justo, a gente tem que dizer que foi do Jimmy Blanton, que era um baixista da orquestra do Duke Ellington. No entanto, o Jimmy viveu pouco, ele acabou falecendo muito cedo e não conseguiu desenvolver tanto essa técnica. O Charles Mingus, sim. O Charles Mingus foi aquele que, dá para dizer, que definiu a linguagem do contrabaixo no jazz. Então, ali, ele coloca o contrabaixo dele, tá no meio do palco, né? Então, eu sou o principal instrumento aqui, é o contrabaixo, que antes era um instrumento puramente de acompanhamento, né? Até o Jimmy Blanton começar a também apresentar o contrabaixo e solar com ele, o contrabaixo era usado assim como nas orquestras europeias, assim, orquestra fônica, com arco, basicamente com arco. Então foi se desenvolvendo a técnica do pizzicato, que é tocar com os dedos, pinçando, sem precisar desse arco, né? E aí então foi se desenvolvendo essa linguagem. E o Mingus, então, ele coloca de um modo, ao misturar tudo isso, ele consegue, como é que eu posso dizer, usar toda uma grande complexidade que talvez a gente não vai encontrar tanto em outros compositores. O grande ídolo dele era o Duke Ellington, que é o maior compositor de jazz, que é o que compôs mais peças, tem mais de 1000 composições. Ele era considerado no início da carreira o mestre das canções de 3 minutos, que aí então é porque era dado na questão de gravação, só se podia gravar canções de 3 minutos. Aqui, quando o Mingus está tocando, vê que as canções são bem mais longas, né, com vários solos e tudo mais. Então, porque já a tecnologia já está de outro modo, então se pode ficar solando e tudo mais, já era gravado em discos de 48 rotações, não precisava mais ser aqueles discos de goma laca, que cabia muito pouco, era uma canção de um lado, uma canção de outra, né? Então por isso também que os músicos de jazz mais antigos, lá 20, 30, 40, eles lançavam 60 discos no ano, né? Na verdade é como se hoje fossem os singles. E ao contrário do Duke Ellington e do Thelonious Monk, que são outros dos dois grandes compositores do jazz, do repertório do jazz, o Mingus, apesar de ser tão influente
ele não é um compositor que é tão gravado por outros, porque a música dele é muito complexa, muito intrincada. E, no entanto, tem 3 grupos tributos à obra do Mingus que vão propagando isso pelo mundo. Então ele se apresenta em festivais e tudo mais. Então, se vocês estiverem aí em alguma viagem pelo mundo aí, de repente, opa, tá tocando ali uma banda do Mingus, né? Então são 3, principalmente por causa da esposa do Mingus, que quis dar continuidade a esse legado dele, né? O Mingus é considerado não só um dos grandes compositores, mas também um dos grandes baixistas, o maior baixista do jazz, né? Então, porque outros baixistas ficaram muito conhecidos, Ray Brown, Jaco Pastorius, entre outros, assim, todos vão se remeter ao Mingus, né? Na hora de prestar realmente as suas homenagens e mostrar a importância dele e o que ele fez nesse contexto do jazz. E o que me chama tanto a atenção dele são as mudanças de andamento que vão, às vezes, vai surpreendendo o ouvinte. Porque a gente, às vezes, espera que a música vai ter um andamento e no Mingus entra, de repente, um clarinete ali, ou então um outro instrumento, e aquela coisa pode ser meio dissonante, mas não faz mal. Vai-se em frente que uma hora se encaixa, né? Nesses concertos que nós assistimos, dá para ver bem isso. A diferença dos contrapontos que são utilizados, né? Clifford Jordan, que é o sax tenor ali, dá para ver que ele é bem melodioso. Então dá para dizer que ele seguia uma linha lá Lester Young. No entanto, o Eric Dolphy, que é aquele que toca vários instrumentos, ele é extremamente agressivo. Então aí vai se remeter a outra escola de saxofone, que é do Coleman Hawkins, que depois o Coltrane, o Sonny Rollins e tal, vão desenvolver. Então ele consegue trazer essa mistura que outros pensariam, não, vamos seguir nesse estilo, então mais melodioso. Ou então não, nesse que é mais avançado e mais dissonante, e o Mingus ia lá e misturava, né? E o auge da carreira dele, dá para dizer que foi na metade dos anos 50 e metade dos anos 60. Esses concertos são de 64. E se vocês perceberam também, eu anunciei no início, a gente vai ver o sexteto do Charles Mingus. E o que acontece? Isso eu deixei para surpresa. Na verdade, no primeiro concerto só tem 5, né? Porque o Johnny Coles, que é o trompetista, estava em turnê com o Mingus e ele passou mal e tal, a úlcera dele estourou. Então, ele não pôde tocar e o Mingus teve que ir ali redefinir tudo. Agora, tu toca essa parte, tu toca essa, e acabou ficando diferente. Tanto que tem uma canção que se repete 2 vezes, né? Que é So Long Eric, que é a primeira nos 2 concertos. Só que elas são muito diferentes, né? Porque uma coisa é ter o trompete ali, e tanto que, também, por influência da plateia, a plateia vai levando eles mais adiante, né? Eles vão tendo a reação das pessoas, e aí a banda vai se tornando bem mais intensa. E é isso que a gente vê no segundo concerto, com a presença do Johnny Coles. Ele melhorou, deve ter dado alguma coisa lá para ele estava bom para ir no concerto e seguir na turnê, né? E essa canção, So Long Eric, ela acaba sendo, vamos dizer, um tanto quanto profética, porque era uma despedida, né, do Eric Dolphy, que ele ia sair da banda. Dolphy, eu diria que ele é um exemplo de um grande futuro que não aconteceu. Assim como outros músicos de jazz que morreram muito cedo, como Charlie Parker, por exemplo, a gente poderia pensar o que esse homem teria feito e não conseguiu, né? Porque a vida foi muito curta. A do Eric Dolphy foi de 36 anos apenas. E ao contrário do Charlie Parker, que era um junkie, um viciado, e por isso ele teve uma vida altamente ativa e acabou morrendo, o Eric Dolphy não. O Eric Dolphy ele não sabia que ele tinha diabetes. Aí então, depois que acabou essa turnê, ele disse para mim, então estou saindo agora, vou seguir minha carreira solo. E aí então ele estava se apresentando com a banda dele, e aí um dia estava no hotel e passou mal. Então tem 2 histórias aí que falam sobre como teria morrido o Eric Dolphy.
nunca os médicos quiseram muito esclarecer porque as situações são meio estranhas. Então é a versão que eu gosto mais, que é mais de conspiração, digamos. Uma delas é o seguinte, em que assim, ele passa mal no hospital porque ele estaria em coma diabético, ele não tinha a doença diagnosticada, ele não sabia que tinha, e é levado para o hospital. Aí ele chega lá e eles dizem, é um músico de jazz, né, então deve ser um drogado, devia estar. Então vamos fazer o seguinte, deixa ele aqui nessa maca, esse sujeito fica aqui e deixa a droga ir correndo ali até uma hora melhorar. E aí nisso então deram insulina para ele, deixaram ele lá na maca e foi passando o tempo, e ele tremia, eles pensaram, reação, né, tá drogado, a droga tá saindo. E na verdade ele estava tendo uma crise de hipoglicemia. E aí então nisso o Eric Dolphy acabou falecendo, né? Então é uma pena, foi um grande músico que acabou se perdendo. E aqui deu para ver ele tocava 3 instrumentos nesses concertos, mas na verdade ele tocava mais, tocava clarinete também, que ele aparece tocando flauta, sax alto e clarinete baixo, né? E é uma grande perda, assim, porque quando ele tocou com o John Coltrane também, a versão que eu mais gosto de uma das principais canções do Coltrane, que é My Favorite Things, é com ele, que é lindo, que um dia eu ainda vou passar aqui no Viva Jazz também. É ele na flauta e o Coltrane no sax alto, aliás, no sax soprano. E aí eles conseguiram fazer uma interação tão bonita, e aí isso não tem em discos assim, né? Então é uma preciosidade, então isso a gente ainda vai assistir um dia aqui no Viva Jazz. E o Mingus, então, ele foi trazendo outros músicos tão bons para esse grupo que ele acaba sendo reverenciado. Todo mundo lembra desse grupo como um dos principais grupos de jazz da história. É o celebrado sexteto de 64 domingos, e durou muito pouco tempo. O Johnny Coles, que é o trompetista, ele estava com problema de saúde, ele acabou saindo da banda também, porque estava com problema de úlcera e tal. Quem acabou ficando mais tempo com ele foi o baterista, que é o Danny, que eu não sei se vocês perceberam, assim, em alguns momentos eles se comunicam diretamente, né, e ficam falando e rindo e tal, porque o Mingus, ele, principalmente no primeiro concerto, ali, como eles tiveram que rearranjar tudo, distribuir a partitura e tal, então o jazz já é a arte do improviso, então ali dá para dizer que eles estavam improvisando mais ainda, né? E aí o Mingus está tocando e ele faz assim embaixo e vai direcionando, então ele está tocando e está sendo o condutor, o maestro, né? Então, e o Danny Richmond, ele foi um grande amigo pessoal do Charles Mingus e foi o cara que ficou praticamente a carreira inteira com ele, né? Que outros, a banda entrava e saía e tal, porque não é à toa que o Charles Mingus é considerado o homem zangado do jazz, porque ele era muito irritado, assim. Isso também por quê, né? Então, entendendo o contexto. O Charles Mingus, ele cresceu nessa família extremamente miscigenada, assim, uma família pobre. Nasceu no Arizona, foi criado nos arredores de Los Angeles, e o primeiro instrumento que ele tocou foi violoncelo, queria ser músico de orquestra. Ele não estudou nos melhores colégios, então ele tinha alguma dificuldade para ler partitura nessa época, e aí chegaram lá e olharam assim, esse negro na orquestra não dá, que na época, com a segregação racial e tal, era tanto que tinham lugares que se construíam 4 banheiros, né? Homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, porque não podia. Então tinha essa questão absurda ainda na época, e o Mingus viveu tudo isso. De ele ter sangue de chinês, de sueco, de alemão e tudo, a pele dele era escura, então eles olhavam para ele e diziam, é negro, vai para aquele banheiro, não pode entrar nesse restaurante, se quiser entrar, vai pela cozinha. Ele sofria, quer dizer, a mesma coisa de todos. E por muito tempo, muitos músicos de jazz foram aceitando essa situação, né? Mas não essa geração. O Mingus nasceu em 22, então já tinha vivido a Segunda Guerra Mundial, e aí tinha toda aquela propaganda, né? Vamos, então, os Estados Unidos vai entrar na Segunda Guerra Mundial para lutar também contra a segregação, afinal, está se querendo fazer uma eugenia no mundo, então isso não pode ser aceito. Tudo bem. Então vão as tropas americanas para a Europa e lá eles separam. Aqui é alojamento de brancos, aqui é alojamento de negros. Daí eles se perguntam, mas a gente não está lutando contra toda essa discriminação? Mas lá, aqui não.
Os Estados Unidos continuava isso. Se termina a guerra e se volta, então continua toda essa discriminação também. E aí os começam a não aceitar, né, dessa geração. Eles são combativos. Então isso se reflete diretamente na música também. Tem a terceira canção daquele concerto que é no estúdio, Meditations on Integration. Então aquilo ali, ele usa, por exemplo, o arco passando para fazer um som como se fosse idílico, e aí depois ele vai tornando como um lamento, um grito, né, na flauta, o Eric Doe faz, e ele responde, e aquilo vai aumentando. Aquilo é como se fosse, então, os negros sofrendo com essa opressão até conseguir uma integração. E outras obras do Mingus vão refletir isso, porque ele era extremamente preocupado em que o negro fosse valorizado na sociedade americana como artista e como pessoa, coisa que não era, né? Grandemente irado no Duke Ellington, que também fazia obras para valorizar o negro, só que o Duke Ellington, diz o apelido dele era um duque, né? Então ele queria fazer tudo com muita elegância, então ele fazia composições e tentava levar para Broadway, daí não ia para um off-Broadway, aí as pessoas não tinham muito interesse, isso aí é música de negro, que vai querer se integrar com branco, não, isso não. E aí isso ele ia compondo, mas desse modo elegante, assim, querendo mostrar, olha, valorizem, eu sou um compositor negro, tenho educação e tal. E as pessoas, sai pra lá, cara. Né? Então sofria isso. E o Mingus, na geração dele, não. Ele dizia, então aqui, ó, vai ser na porrada agora. Tanto que ele e era na porrada mesmo, porque ele saía, ele brigava e batia e tudo mais. E ele fez uma canção de protesto, ficou muito famosa na época, que era Fables of Phobos. Phobos era um governador do Arkansas que ele tinha proibido que crianças negras estudassem nas mesmas escolas de crianças brancas. Então ele compôs essa canção criticando esse governador, né, e chamando ele de idiota, de tolo e tudo mais na canção. E a gravadora não quis lançar, né? Disse, não, isso é muito agressivo, não vamos lançar isso. Aí o Mingus, não vão lançar? Então eu vou em outra gravadora menor, foi lá e gravou a canção cantada, com letra. Daí é ele e o Danny Richardson. Bom, deu pra ver que o Mingus falando não dá pra entender muita coisa, né? Eu mesmo, mas fico tentando entender o que ele fala meio que pra dentro, com um sotaque se diz de Black English, né? E eu confesso que eu não consigo entender muita coisa que ele fala. Então imaginem ele cantando e o Danny Richmond também. Então eles levavam meio que... A canção acaba sendo meio que como irônica, uma piada, mas na verdade tem um fundo muito forte. E em outras composições ele foi fazendo isso também. E aí eu recomendo para quem quiser ouvir mais o Mingus. Sim, dessa época tem uns discos maravilhosos, que é o Mingus A1, o Dynasty, e o disco que eu digo que mudou a minha vida, que é o The Black Santa and the Sinner Lady, que ele é como um concerto em 4 movimentos, em algumas partes totalmente dissonantes, onde esperando algo e de repente entra um outro instrumento cortante, entra uma guitarra flamenca e ele vai num crescendo, e aí de repente entra outra coisa e baixa, e ele é uns altos e baixos assim surpreendente. Para mim não surpreende mais porque eu ouço esse disco há anos, né? E quando eu vou ouvir ele é como que um ritual, assim, eu tenho para ouvir esse disco. E eu digo que esse disco me influenciou na maneira como eu escrevo. Por isso que eu aprendi a fazer literatura com o Charles Mingus, né? Estranho que isso pode parecer. Então, nos meus textos eu consigo integrar uma narrativa em primeira ou em terceira pessoa e de repente entra uma coisa cortante, assim, que seria então a poesia sendo narrada por um desses personagens, ou então um texto teatral, enfim. Eu diria que se o Mingus estragou alguém, ele conseguiu me estragar assim, né? Então, mas é assim que eu consigo me expressar, é assim que o Mingus se expressava na música dele também. E aqui está vendo então o final de uma era, né? Porque
o Mingus teve tanto sucesso, né, e esse grupo se desintegrou logo depois dessa turnê europeia. Ele volta para os Estados Unidos, daí ele se casa com a Sue Mingus, e logo depois disso ele dá uma parada na carreira, porque ele tem também ele fica falido totalmente. Não necessariamente por causa do casamento, né? Não sei se foi exatamente por isso, mas ele tem problemas financeiros graves e ele fica sem se apresentar, sem tocar muito, desde a metade dos anos 60 até quase a metade dos anos 70 também. Aí então ele retoma o grupo dele, dos quais o único que continua com ele é o baterista, que é o Richmond. E aí ele consegue fazer 2 discos de bastante sucesso com o público e com a crítica, que é o Changes One e Changes Two, que tem bastante influência do blues. Tem um vídeo também que o Festival de Jazz de Montreux, de 75, é a única vez que ele se apresentou lá. E aí então a retomada dessa carreira dele. No entanto, ele é acometido por uma doença, que é uma espécie de esclerose lateral, que é aquela mesma doença que atacou o Stephen Hawking, o físico, aquele que é conhecido por ter uma voz metalizada, afinal ele tem que falar por meio de uma máquina, né, e fica na cadeira de rodas. Então o Mingus vai perdendo a capacidade de tocar o contrabaixo, e ele ainda consegue gravar uma obra, um álbum no piano, porque ele também era um bom pianista, né? Tanto que naquele disco que eu falei antes, no The Black Santa and the Sinner Lady, ele sentou ao piano e foi explicar para o Jack Byard, que era um excepcional pianista, que ele não ficou conhecido em carreira solo, mas ele flutuava por todos os gêneros, assim, né? Ia desde o swing para o stride, para o avant-garde, enfim. E aí o Mingus senta no piano e fala, vou te explicar como é que faz. Tá? Aí o Jack vai tocar e aí o produtor diz, não é bem isso. E aí vai lá, não é bem isso. E aí acharam muito bom como o Mingus tinha colocado, então ficou na gravação. O início da terceira parte desse concerto é com o Mingus. Aí depois senta o Jack de novo e continua, porque o Mingus volta para o baixo. E aí então o Mingus ele acaba falecendo em 79. Em 89, 10 anos depois, se lança mais uma obra dele, que ele vinha trabalhando ao longo do tempo e tal, que se chama hoje de Epitaph, que é o Epitáfio, que é um conceito que, para quem conhece a obra do Mingus, vai vendo assim, a maneira como vai integrando todas as fases dele, e é muito bonito, muito interessante, mas que ele nunca conseguiu executar. Mas aí tem esses outros grupos que executam a música dele hoje em dia, e o dia que, se vocês estiverem viajando pelo mundo, ou se eles vierem aqui, eu recomendo, porque vocês vão ouvir jazz de primeira qualidade. Deixo aberto para quem quiser. Eu estou com a minha voz hoje bastante prejudicada, está doendo um pouco. Então até teria mais coisas para falar do Mingus, mas espero que vocês entendam que eu estou um pouco rouco. Mas, como sempre, eu deixo aberto, quem quiser contribuir, falar alguma coisa. Só me diz qual é o nome do pianista que... Jack Byard. Ah, tá. O Jack Byard é outro que teve uma morte muito estranha. Ele foi assassinado e ninguém sabe dizer como que isso aconteceu, foi nos anos 90 e 99. E até hoje é um caso que o FBI está investigando e está em aberto. Tomou um tiro em casa e deu. Então, não sei se isso é uma maldição que seguia esse grupo, mas enfim, tinha algumas coisas estranhas assim, que aconteciam. Então, agradeço a presença de todos.